Vamos entender regressão linear simples e regressão linear múltipla. Qual é a diferença entre esses métodos, entre essas abordagens? Então, a ideia central é que os dois se baseiam na mesma estrutura de propriedades, de pressupostos. Ambos são métodos de regressão, ambos partem do pressuposto que queremos traçar uma linha, uma reta de regressão que passe no meio de uma nuvem de pontos para fazer previsões. A diferença central entre regressão linear simples e regressão linear múltipla é que na regressão linear simples nós temos uma variável x e uma variável y. Quando que aplicamos a regressão linear simples? Quando queremos prever ou analisar o fator determinante que acarreta impacto em uma variável y. Por isso que essa variável y é chamada de variável dependente, também chamada de regressando, porque essa é a variável que nós queremos estudar o impacto. E a variável que impacta a variável y é chamada de variável x, variável independente, variável explicativa ou também regressor. A ideia central é que a gente tem a análise de duas variáveis em conjunto. Então, para verificar se existe associação linear entre essas variáveis, a gente aplica o coeficiente de correlação de Pearson, verificando que existe uma forte associação linear entre essas variáveis, significa que ambas têm uma associação ou uma cresce, a outra cresce também, ou uma cresce, a outra decresce. De todo modo, a associação linear de Pearson vai determinar se existe associação entre essas variáveis. Tendo um coeficiente de correlação forte, interessante, a gente pode aplicar uma regressão para verificar o impacto dessa variável x na variável y. Então, vamos a um exemplo prático. Nós queremos estudar o que impacta a demanda de serviços em uma determinada área, ou o que impacta o preço do produto em uma determinada área. Digamos que a gente queira estudar a demanda de produtos em um determinado conjunto de lojas. Então, nós queremos verificar quais variáveis ou qual variável impacta nessa variável demanda. Por isso, demanda é a nossa y, nossa variável dependente ou regressando. E se a gente busca lá nos artigos, a partir das leituras, que a variável preço impacta a demanda, então preço é a nossa variável x, nossa variável independente, e ela vai explicar as variações de y. Então, se o preço do produto aumenta, em tese, tende a diminuir a demanda. Alguns estudos já mostraram isso, e isso significa que existe uma forte associação linear, porém negativa, entre essas variáveis. Agora, em uma regressão linear simples, nós podemos verificar qual o impacto que o aumento em 10% no preço teria na demanda, e o impacto de 15% do preço, qual seria isso na demanda. Então, a gente pode, por meio de uma regressão linear simples, verificar esse impacto e gerar uma equação de regressão. A equação de regressão tem essa característica, ela tem a mesma característica de uma função linear. Tem y, a nossa variável que queremos estudar, a nossa variável dependente, tem um beta zero, o ponto em que a reta da regressão toca o eixo y, tem um beta 1, esse beta 1 é o chamado coeficiente angular. Se o beta zero é o coeficiente linear, o ponto que a reta toca o eixo y, o coeficiente angular vai determinar a inclinação dessa reta. Então, como não se trata de apenas uma variável que impacta a demanda, mas também outras variáveis, há erros amostrais, há outros fatores que impactam na variação da demanda, então esses fatores não incluídos no modelo entram dentro de μ. μ é a letra grega que aparece, tem essa característica ali na equação de regressão, e essa letra grega significa um termo de distúrbio estocástico. Significa que não se trata de um modelo determinístico em que a correlação é perfeita, igual a mais 1 ou menos 1.
Quando a correlação não é perfeita, se trata de um modelo estocástico e nós vamos procurar traçar uma reta de regressão que passe justamente no meio desses pontos, no meio dessa nuvem de pontos. Então essa é a ideia da regressão linear simples. Na regressão linear múltipla, basicamente, nós teremos mais variáveis X que explicam a demanda. E esse é o modelo bem mais utilizado, porque na prática não é somente o preço que impacta na demanda, mas há também outras variáveis. Por exemplo, se o empreendedor investe em propaganda, a propaganda tende a aumentar a demanda. Ele pode partir de um conjunto de estudos para verificar quanto ele precisa investir em propaganda, e se ele investir, aumentar 10% o gasto em propaganda, quanto impactaria na demanda? Isso ele pode estimar por meio de um modelo de regressão linear múltipla. Então, a regressão linear múltipla vai poder fazer essa projeção, vai poder verificar o grau de impacto que cada variável, que a variável preço tem na demanda, mantendo as demais variáveis constantes, que a variável propaganda tem impacto na demanda, mantendo as demais variáveis constantes, a chamada condição ceteris paribus, ou seja, mantendo as demais variáveis constantes, qual seria o impacto, positivo ou negativo, e em que grau seria esse impacto. Então, cada variável tem um coeficiente angular. Se temos uma variável x1 preço, então beta1 é o coeficiente angular de x1. Se temos uma variável propaganda, x2, então o coeficiente angular dessa variável é beta2. E assim sucessivamente, podemos incluir quantas variáveis nosso modelo permitir, então podemos ir até beta-n, xn, e depois ainda temos o termo de erro ou distúrbio estocástico, simbolizado pela letra grega mi, e que significa um outro conjunto de variáveis não incluídas no modelo, erros amostrais, erros de coleta de dados e assim sucessivamente.